Sim, faça favor, senhor deputado Venâncio. Muito obrigado, senhora Presidente da Assembleia da República. Neste momento de insistências, queria ater-me aqui a alguns pontos que eu considero essenciais. Primeiro, por tudo que foi dito e tudo foi já analisado em relação a essas medidas para a aceleração económica, parece que é inegável que são medidas que basearam-se numa espécie de um ilusionismo, porque ficou muito claro que todas elas não têm absolutamente nenhum impacto, sobretudo na população mais desfavorecida. E a questão ligada ao IVA, por exemplo, ao IRPS, foi um ilusionismo a dobrar, porque já é sabido que a criação de impostos, a alteração de impostos é competência exclusiva da Assembleia da República, tanto mais que o Governo tem consciência disso, que vai agora submeter propostas concretas para a alteração destes impostos. Então, o que resta dessas medidas, na verdade, é algo residual, quer dizer, é apenas uma ilusão, não há absolutamente mais nada para além disto. E mais grave, o que me preocupa aqui é que boa parte dessas medidas não são medidas de vontade genuína, iniciativa genuína do Governo. Essas são medidas do FMI. E esta que é uma coisa muito grave que nós temos neste país, porque nunca tivemos nenhum período histórico deste país em que tivemos uma política económica, digamos assim, originalmente do nosso Governo. Quer dizer, é tudo uma questão de imposição do próprio FMI. Quer dizer, isto é muito grave. Tanto mais que, digo isto por quê? Por uma razão muito simples. Essas medidas, no fundo, não tocam nas questões estruturantes deste país. A maior parte da população moçambicana que está ligada à agricultura é o setor onde existe o maior número de pobres no país. E não havendo medidas concretas que criem transformação na agricultura, é lógico que, de uma forma geral, a nossa própria economia continua anestesiada. E parece-me que o objetivo até deste Governo é que realmente o país continue nessa letargia completa. É por isso que, por exemplo, a questão do Cabo Delgado, não existe medida absolutamente nenhuma nestas que foram anunciadas em relação ao Cabo Delgado. Então, a ideia parece que é manter o Estado falhado em Cabo Delgado e no resto do país manter um Estado frágil, que no fundo é este o grande objetivo da grande cooperação internacional. Daí que eu concluo que aquilo que acusavam a oposição de serem agentes da mão externa, mas eu acho que neste momento está mais do que provado que o maior agente da mão externa é justamente o governo da Frelimo. Estas medidas comprovam isso, quer dizer, não há dúvidas absolutamente nenhumas em relação a isto. Então, se nós formos a ver, por exemplo, a questão que foi levantada no ponto 26 da comunicação do Primeiro-Ministro, que fala, por exemplo, da inflação. Diz que a inflação foi mantida a 8,78%, como se fosse uma grande realização com direito até a trombetes. Isto eu acho que até o Primeiro-Ministro devia pôr sem lágrimas, não é? Porque é preciso entender qual é que é a tendência da inflação este ano. A tendência da inflação este ano é extremamente preocupante. Nós estamos com 8,78% em setembro. Até dezembro deste ano, claramente vamos atingir 2 dígitos. Só faltam 1,3 pontos percentuais para chegar a 10. Mas o ritmo, olha para a tendência da inflação, que é um ritmo que não se compara nem com 2021, nem com 2020. E claramente, até dezembro deste ano, nós vamos ter uma inflação daquela que tivemos a mais grave em 2017, que foi de 15%. Eu isso tenho certeza absoluta. A este ritmo, até dezembro vamos alcançar isso. E ainda vamos alcançar por quê? Porque alguma irresponsabilidade do próprio governo no tratamento do TSU. Não estão a perceber qual é que é a implicação disto na economia. Claramente que uma das coisas que fez com que a inflação subisse a galope nos últimos 3 meses é justamente os anúncios atabalhoados em relação ao TSU. Porque isso que lhe criou aumento geral dos preços,
Os bancos tiveram a fazer uma grande escalada junto aos funcionários públicos para fornecer crédito, portanto, isso subiu as taxas de juros de crédito. Isso tudo é exatamente conducente ao aumento da inflação, a colocar um empecilho muito grande para a economia. Quer dizer, e ainda aqui, mais outro aspecto também que é interessante, é importante ver como é que o governo anda em pancadas com o Banco de Moçambique. O governo quer financiar a economia, quer acelerar a economia, e aquelas medidas que foram anunciadas que só beneficiam para o setor privado. Por outro lado, o Banco de Moçambique está a aumentar as taxas de juros de referência. Quer dizer, parece que há uma contradição muito profunda entre o governo e o Banco de Moçambique. Estão em contramão total e completa. E aqui há um outro aspecto que o primeiro-ministro falou, diz que o governo está a fazer o melhor para controlar a questão dos combustíveis, por exemplo, o preço da gasolina a 86,97, que o custo real da gasolina devia ser de 101. Isto é grave, Sr. Ministro, quer dizer, isto é gravíssimo. O problema do combustível está mais do que claro, que um dos vetores para agravamento do preço de combustíveis é a grande má gestão e também a máfia dos combustíveis está instituída. Primeiro é o combustível que fica no país, segundo é o congelamento do preço do combustível que se faz em todos os ciclos eleitorais. É por isso que o governo tem uma dívida enorme com as gasolineiras, pura e simplesmente porque congelou o preço do combustível nos últimos 20 anos meramente por causa de objetivos eleitorais. Não tem nada a ver com isso, Sr. Ministro. Portanto, o que nós podemos concluir disto? Nós podemos concluir, primeiro, é que não há objetivo deste governo em atacar as questões essenciais do país. A questão da pobreza, dos mais desfavorecidos e a questão estruturante da economia. Portanto, é importante nós concluirmos que estas medidas foram desastrosas e mais desastrosas ainda foi a tentativa do governo de defendê-las. E nós esperamos que dentro de um ano o Presidente da República esteja aqui nesta sala magna para vir nos prestar um informe detalhado sobre o balanço destas medidas. Mas não disse e muito obrigado. Obrigada, estimado colega.